Vamos lá, teste de integração, hein? Vamos falar de conceitos e melhores práticas. Dentro dos testes de integração, né, qual que é o objetivo? A gente tem que garantir que um componente se comunica corretamente com o outro. Ou seja, para a gente conseguir isso, a gente já precisa ter testado os dois componentes, tá, que vão ser integrados. Ou seja, a gente precisa ter feito teste unitário nos componentes. Tá? E aí a gente vai passar a testar a interface entre eles, tá? Se essa interface está funcionando. Qual que é o problema em relação aos testes de integração? A gente precisa projetar os testes para exercitar corretamente essas interfaces e que a gente consiga projetar testes que vão encontrar defeitos no mau uso ou no uso incorreto dessas interfaces. Além disso, como a gente vai fazer integração de módulos, a gente tem um problema de estratégia que é qual é a ordem das integrações dos módulos, tá? Então, a princípio, a gente precisa que a integração ela seja rasa, tá? E com foco no teste entre as interfaces. O que é essa integração rasa, né? A gente vai comparar componentes 2 a 2, tá? Comparar não, a gente vai integrar os componentes 2 a 2 e vai verificar as interfaces entre eles. Quando a gente tem uma integração que é profunda com vários componentes, isso é melhor caracterizado como um teste de sistema ou um teste end-to-end. Tá? Então, a gente vai fazendo um teste de integração, integrando os componentes aos poucos, tá? Até a gente chegar num nível onde eles estão todos integrados e a gente está fazendo efetivamente já um teste de sistema, um teste end-to-end. Tá? Tem uma leitura complementar aqui sobre testes de integração. Tá? Esse link aqui, ele fala um pouquinho sobre a caracterização dos testes de integração e o que a gente pode ter de problema em teste de integração. Então, como é que é a carinha aqui da estruturação de um teste de integração, né? Dentro do teste unitário, a gente tinha um componente sob teste e ele tinha drivers que ajudavam ele a ser chamado e, caso ele chamasse algum outro componente, esse componente era mocado ou tinha um stub no lugar desse componente. Tá? Quando a gente vai fazer um teste de integração, a gente vai ter algum componente aqui que não é mocado, né? Ou seja, a gente vai juntar dois componentes, tá, reais, o restante aqui pode ser mocado com o uso de drivers, e a gente vai fazer a integração desses dois e testar a interface entre eles. Exemplos de defeitos que a gente pode pegar com testes de integração, tá? Um defeito que é o mais clássico que a gente tem em relação a testes de integração é unidades de medidas diferentes entre os módulos ou as chamadas dos módulos. Então, a gente tem, por exemplo, se eu tiver um parâmetro numérico e o sistema está chamando um método que tem um parâmetro numérico, né? Tem um componente que tem um parâmetro e tem um outro que vai passar o parâmetro. Um pode estar esperando centímetro, está passando centímetro, e o outro está esperando metro. Tá? Esse tipo de defeito não é pego por tipagem estática, visto que os dois são numéricos, mas ele é o tipo de defeito que a gente deveria se preocupar num teste de integração para a gente poder verificar se não está sendo, esse problema não está ocorrendo. Tá? Para linguagens com tipagem dinâmica, a gente pode pegar nos testes de integração tipos diferentes de parâmetros. Tá? Então, assim, isso é mais fácil ser pego com tipagem estática, né? A gente tem ali enquanto está programando, né, a verificação dos tipos. Mas, para linguagens dinâmicas, a gente pode fazer testes de integração para verificação desses tipos. Violações de limites e capacidades, buffer overflow, tá? Você pode ter um componente manda informações numa velocidade maior ou menor que o outro componente espera receber. E se você tiver um buffer de entrada, isso pode levar a problemas como buffer overflow, estouramento do buffer. Tá? Efeitos colaterais em parâmetros e recursos. Tá? Digamos, você tem dois métodos e um método escreve num arquivo temporário e o outro também escreve num arquivo temporário, no mesmo arquivo temporário, digamos assim. Quando você testa eles em isolamento, os dois funcionam. Quando você integra os dois
os dois dão erro, ou um dos dois dá erro. Tá? Então, esse tipo de efeito colateral em recursos, a gente pega em testes de integração. Tá? Outras coisas do tipo problemas não funcionais, tá? Problemas de performance. Tá? Quando você começa a integrar o software nas várias partes, você pode observar esse tipo de problema. E, por exemplo, incompatibilidades dinâmicas, como chamadas polimórficas incompatíveis. Digamos que você tem um parâmetro que é uma superclasse, e aí você passa uma determinada subclasse, mas que ela não pode ser utilizada corretamente dentro do método. Tá? Então, isso pode causar problemas. Espera aí, gente, só um minutinho. Resolver um problema. Pronto. E como é que a gente faz esse teste de integração, né? Então, a gente primeiro seleciona 2 módulos que já tenham sido testados de forma unitária, testa a integração entre eles, né? E faz assertivas buscando possíveis problemas de integração, sendo que a gente já viu aqui uma lista de problemas que a gente pode ter na integração entre módulos, né? E a questão é a seguinte, como é que a gente escolhe esses caras, né, para serem integrados? Será que a gente pode escolher isso de forma aleatória, né? Então, a gente precisa de uma estratégia para definir essa ordem das integrações, tá? Então, uma estratégia que seja produtiva para o tipo de software que a gente está trabalhando e para o que a gente quer fazer, né? Então, existem algumas estratégias, tá? A primeira estratégia é chamada Big Bang, que é um antipadrão, é o que a gente não deveria fazer num teste de integração. E a gente tem estratégias estruturais, onde a gente usa a estrutura hierárquica do projeto para poder definir a ordem de integração. Entre elas, as mais conhecidas são top-down, bottom-up, sanduíche e backbone. E tem estratégias de integração funcional, que é a funcionalidade da aplicação, onde as mais conhecidas aqui são threads e critical model. Então, vou falar um pouquinho delas. O Big Bang, que é o antipadrão, né, é o seguinte: eu vou testar a integração entre os módulos somente após todos os módulos estarem prontos e eu vou integrar todos eles juntos. Tá? Isso é o pior cenário de um teste de integração, porque isso nem mesmo é um teste de integração, é mais um teste end-to-end, um teste de sistema, do que um teste de integração. Qual o problema disso, né? A gente tem uma dificuldade na observação e diagnóstico de defeitos de integração, assim como um problema na eficácia e no feedback dos testes. Tá? Isso aqui tem um alto custo de reparo de defeitos. Isso aqui é um dos motivos porque a gente não faz teste end-to-end ou teste de sistema para o sistema inteiro. Tá? Então, a gente faz muitos testes unitários, alguns testes de integração e poucos testes de sistema. Tendo visto aí já o nosso antipadrão, vamos ver como é que a gente faz alguma coisa melhor que isso, né? Então, a gente vai integrar, por exemplo, de uma maneira top-down. A gente vai integrar os módulos de mais alto nível com os inferiores, tá? Que podem ser substituídos por stubs ou mocks. Então, eu pego o cara de mais alto nível, integro ele com outro componente de mais baixo nível. Depois integro ele com outros, até que continua esse processo fazendo a integração com os mais abaixo, até que todos estejam integrados. Tá? Agora, repara, né? Sempre que a gente preenche uma linha dessa aqui, né, que a gente vai fazer uma integração, a gente vai fazer os testes com interesse se essas interfaces aqui elas estão funcionando e que os softwares, quando eles se comunicam efetivamente, aqui os 2 pedaços, eles continuam funcionando de forma apropriada. Então, a gente tem uma estratégia também que é bottom-up, que é você pegar um módulo que é um módulo num nível mais inferior, fazer ele ser executado por um driver, tá? Você pegar outro módulo aqui no mesmo nível, e aí quando você tem um componente superior, você integrar ele com os componentes mais abaixo, tá?
E aí você passa a testar essas integrações aqui. Tá? É uma outra estratégia. Tá? Existe a estratégia que é chamada de sanduíche. Tá? Sanduíche é o seguinte, você vai por cima e por baixo. Então, você vai poder ter uma parte dos módulos superiores já integrada com um componente inferior, mas não integrada com todos os componentes. E aí, conforme você vai fazendo as integrações, seja por cima ou por baixo, você vai completando a integração desse módulo superior. Mais para o backbone, mas o backbone ele é você ter uma espinha dorsal do software, onde você tem vários componentes em torno dessa espinha e você vai integrando ele com essa espinha. Os modelos de threads, que é um modelo funcional de integração, onde você vai pegando partes funcionais que tem foco em dar uma visibilidade daquela parte do software para o usuário e vai integrando elas em conjunto, tá? Ou seja, aqui o verdezinho representa uma funcionalidade nesses vários níveis aqui do sistema, enquanto o laranja ele é uma outra funcionalidade. Então, primeiro você integra uma funcionalidade inteira para depois integrar a outra funcionalidade. Além disso, a gente tem uma estratégia de integração que chama de módulo crítico, ou seja, a gente faz uma avaliação de risco em relação a quais são os módulos mais arriscados de serem desenvolvidos, ou que são mais propensos a defeitos, ou que são mais complexos, e a gente faz primeiro a integração desses módulos com os outros. Isso tem como objetivo reduzir o risco do projeto, porque se a gente tiver que encontrar defeitos nesse módulo que tem uma chance maior de ter defeitos, a gente encontra o quanto antes. Tá? Aí a gente tem alguns exemplos, né? E eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso direto no código. Tá? Eu vou falar com isso, eu vou parar essa apresentação aqui e aí vou fazer isso em reunião com vocês, tá? Então, vou dar um stop aqui.